Salve, salve, terça-feira, 32 graus, aqui no estúdio, hein, 32 graus, meu Deus do céu, mas a gente reclama de tudo, fala a verdade, hein, se tá calor a gente reclama, não é, se tá frio a gente reclama, vamos parar de reclamar, hein, vamos parar, tudo que vem por bênçãos, né, bênçãos de Deus, e que esta terça-feira seja uma das melhores da sua vida, e será. Basta você acreditar, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos aqui. 13 horas e 33 minutos. Estamos aí nas proximidades do Natal. E o que você está fazendo aí? De repente está nos ouvindo, no fone de ouvido, fazendo compras aí na região aqui de São Paulo. 25 de março, não é? Você que está aí na ladeira General Carneiro, você que está aí na ladeira Porto Geral, eu conheço tudo aqui, meu. No Brás, você que está aí na Maria Marcolina, na Rua Oriente, enfim. Região do Brás, lotadíssima, já estendendo aí a Avenida Celso Garcia, Avenida Rangel Pestana. Parece feira livre nas avenidas. Então, o transporte público lotado, mais lotado do que o normal, porque naturalmente as pessoas vão fazer compras, né? E tem muita gente, fora isso, de outros estados do Brasil, fazendo compras, né? Para suas lojas, de repente são empreendedores, ou então fazendo simplesmente compras para presentear os seus familiares. É claro que São Paulo é mais barato, não é? Muito obrigado você que está nos bairros também, nos mercadões municipais, todo mundo gastando, ou quase todo mundo gastando dinheirinho do 13º salário, não é? É isso aí, pessoal, a gente tem que ser feliz, não é? Faça o melhor para que você de repente tenha um Natal abençoado, o mais importante isso. Aliás, o mais importante, pessoal, é a saúde. Sem saúde a gente não vai para lugar nenhum. Abra um sorriso, tenha paciência. Olha, antes de vir aqui, antes de vir à rádio, uma cena que, infelizmente, tem sido comum e não poderia ser. Briga no trânsito, bobagem. Dois homens brigando, um xingando o outro, a mãe do outro, porque um deles, não sei qual foi, deu fechada no outro, que é normal, né? Sem querer. Quer dizer, normal não, mas sem querer. Então, pessoal, vamos ter paciência, tanto de um lado como do outro, porque a partir do momento que começa uma agressão de falar palavrões, você não sabe quem está do outro lado. De repente o camarada ele vai descer do carro com uma arma. E veja só, eu já falei isso para vocês, tome muito cuidado. Uma arma não é só uma faca, um revólver, uma arma de fogo. Hoje, uma caneta, uma chave de fenda, um acessório aí para trocar o pneu, não é? Macaco, a chave de roda. Eu estou falando isso, pessoal, porque é uma realidade. Então, vamos praticar o que a gente fala na internet, não é? Tem tanta gente que fala aí um bocado de bobagem na internet e na vida real não pratica. Por exemplo, eu estou aqui no rádio, na rede, falando para vocês, milhares de pessoas neste momento que estão me ouvindo, hoje, dia 23, faltando apenas menos de 2 dias para a passagem do Natal. Que tal a gente aproveitar esse momento e sermos exatamente o que Deus nos ensinou? Sermos irmãos um dos outros, não é verdade? Isso que é mais importante. Vamos aproveitar para viver a vida. Você não quer passar o Natal muito bem com a família? Então é isso. Bom, eu quero comentar 2 assuntos aqui. Um deles, que a entrevista exclusiva do ex-presidente Bolsonaro foi cancelada. E a ligação aqui é saúde, né? A questão de saúde. Então, provavelmente essa entrevista seria viralizada, não é? Então foi cancelada, inclusive nós publicamos de manhã, não foi? Então o ex-presidente foi autorizado pelo, que eu achei até que era fake news, hein? Mas o Grupo Metrópolis é brincadeira, hein? O Grupo Metrópolis, que nós somos parceiros também, conseguiu uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Bolsonaro, porém a entrevista foi cancelada e a alegação aqui do próprio Metrópolis é que a questão de saúde, não é? Então, há uma questão aí de que ele vai fazer uma cirurgia
no dia de Natal, mas enfim, isso aqui é apenas para a gente dar uma satisfação para você que de repente, ô Ligeirinho, você publicou aí que teria uma entrevista com o ex-presidente Bolsonaro, foi cancelada, tá bom, pessoal? Então, um assunto puxando o outro, tem essa questão de, eu acho uma besteira isso aqui, né? Usaram aí a sandália havaiana, depois usaram a questão lá do cantor Zezé de Camargo. Eu fico aqui literalmente observando como que as mentes das pessoas, não é? As pessoas não pensam. Eu acabei falando agora do trânsito, né? A questão de pensamento. Pensa antes de agir, pessoal. Eu vejo tanta gente na cadeia que não tem antecedente criminal e por uma bobagem de segundos acabou praticando um crime que jamais, se você pensasse nos seus filhos, na sua esposa, na sua mãe, na família, você cometeria esse crime. Vamos aproveitar este final de ano para a gente fazer um rescaldo, não é? Desculpe a expressão, vamos usar mais o cérebro. É por aí. Bom, uma coisa puxando a outra, eu gostei aqui da observação do cantor Cristiano, que eu não conheço, que é da dupla Zé Neto e Cristiano, ele falando sobre a necessidade de o seu companheiro, né? Todo mundo conhece, ou quase todo mundo, principalmente essa geração nova, Zé Neto e Cristiano, mas antes deles, também foi aqui um relato. Eu quero passar isso aqui, pessoal, por quê? Neste final de ano, muitas bebedeiras, muito excesso de álcool. Infelizmente, essa classe artística, e eu tenho que falar mesmo, tem que falar, sertanejo universitário. Olha, são muitos deles que sobem no palco bêbados, drogados. Eu não vou mencionar nomes, porque são vários, não é? Alguns deles são tão inteligentes que trocam o microfone por uma garrafa de uísque. Homens e mulheres, essas duplas. Mas aqui uma declaração para a gente rebater isso. É o seguinte, o cantor João Gomes, que está fazendo um tremendo sucesso aí, ele relata problemas com consumo de álcool. E ele diz que não pode ser escravo disso, né? Ele parou de beber, segundo informações, e ele foi entrevistado no programa Roda Viva, e eu vou apenas aqui relatar o que ele disse. Durante o programa Roda Viva, que ele foi entrevistado ontem, o cantor fala sobre sua relação com bebidas alcoólicas e revela como o consumo exagerado do álcool afetou seu bem-estar. De acordo com João Gomes, o rei do piseiro, ele só se deu conta de que beber poderia lhe causar problemas quando foi provocado por uma médica a diminuir o consumo, né? Ele disse que voltou a ter o costume de beber muito na estrada. Aí imagina, 30 shows no mês, um por dia, 30 dias bebendo. A médica falou para mim, você não consegue ficar 10 dias sem beber? Pergunta. Aí eu peguei e falei, olha, quer dizer que eu vou ser escravo de um negócio? Não posso ser escravo de nada. Além da sua médica, o pernambucano João Gomes diz que recebeu conselhos da mãe e até da cantora Ivete Sangalo sobre cuidados com álcool. Veja só, você acha que tem um controle? Só quando a médica me falou, bateu a real, estava começando a ficar estranho de tanto beber. Se eu estava feliz, eu bebia. Se eu estava preocupado, eu ia beber. Olha, isso aqui acontece com muita gente, hein? Participaram da bancada dos entrevistadores aqui a Roberta Martinelli, apresentadora do programa Cultura Livre e da Rádio Eldorado, o Davi Carneiro, jornalista e produtor cultural, o Emanuel Bento, repórter do Jornal do Comércio, Tiago Coelho, repórter da revista Piauí, e Seimaite Oliveira, co-apresentadora do podcast Mano a Mano. Os desenhos em tempo real foi do cartunista Luciano Veronese. Essa entrevista, pessoal, eu não assisti, eu estou passando só aqui para vocês, porque serve como exemplo, né? Para que a gente tome muito cuidado
o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Estou falando para vocês, porque teve uma época, né, na minha época era antiga, não existia internet. E aquele tempo, eu não vou citar os nomes, né, mas eu trabalhei com algumas duplas, eu já falei isso outras vezes. E essas duplas das quais eu trabalhava, época de circo, eu dirigia, eu era motorista, eu era secretário, hoje seria assessor de imprensa. Então, nas estradas, a gente ia a diferença daquela época, que os shows eram em circo, e só tinha show se não chovesse, se chovesse já era. E quando não chovia, o que acontecia? A gente ficava na cidade, esperando a chuva passar, e onde que nós iríamos passar o tempo? Nos bares. Então eu e esses cantores, a equipe, a gente ia no bar beber, né? Eu, como era muito jovem ainda, eu fui beber tubaína original, né? Que é o refrigerante. E enfim, eu fazia questão naquela época de não me hospedar junto com os artistas, porque eu não estou menosprezando e muito menos subjugando, mas todos eles tinham um vício da cachaça, do álcool, né? Cerveja, enfim. O que acontecia? No palco é que a gente não percebia, né? No fundo a gente não percebia. O público não percebia. Mas o pessoal cantava bêbado. Mas naquela época o pessoal tinha um vozeirão e tinha que cantar mesmo, bêbado ou não, né? Hoje você manda o playback lá e tudo maravilha. Mas hoje é o perigoso que nós temos internet. Nós temos uma camada de público muito grande, jovens, adolescentes, que podem, inclusive, pegar como exemplo os seus ídolos. Ah, ele bebe? Ah, vou beber uma cervejinha só. Eu vou tomar uma cachaçinha só, não é? Eu vou tomar só uma latinha. Fala a verdade. E nisso aí, sem querer ser pai de ninguém, a gente acaba tendo vício, hein, pessoal? Tome bastante cuidado. Eu estou falando com experiência, pessoal, de mais de 40 anos no meio artístico. Tá bom? Eu sou do tempo que não precisava existir lei seca. E hoje existe lei seca e quantas tragédias acontecem nas estradas. Quando você não mata, você morre. Não é? Então vamos lá, para terminar essa parte aqui, como utilidade pública e prestação de serviços. Olha, o Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, uma entrevista muito boa com esse grande jornalista, nosso amigo André Piucci, do podcast dele, que é um dos melhores, hein? O Cristiano, ele relatou o seguinte, ele deu um ultimato ao Zé Neto, ou você para de beber, ou a dupla acaba. Esse é corajoso, hein? Essa entrevista muito legal, muito bacana, que seria interessante até você tiver um tempinho para assistir aí. O cantor Cristiano detalhou em podcast os problemas de saúde enfrentados por Zé Neto, o ultimato que marcou a pausa da carreira da dupla sertaneja e o retorno gradual aos palcos após o tratamento. Vocês lembram que eles deram uma parada, não é? Os fãs do Zé Neto Cristiano pensou que eles iam parar. Em participação em um podcast, Cristiano, da dupla Zé Neto Cristiano, falou abertamente sobre a pausa na carreira e o retorno dos sertanejos, revelando os bastidores da decisão. Segundo ele, a situação exigiu uma postura firme para preservar a saúde do parceiro. Eu tive que fazer o ultimato. Ou você para de beber ou a dupla acaba, afirmou o cantor em entrevista ao canal do André Piucci no YouTube. Bom, de acordo com o relato do artista, Zé Neto começou a apresentar um agravamento no quadro de saúde após a morte de Marília Mendonça. Com o passar do tempo, ele passou a abusar do álcool e do cigarro eletrônico, outra praga, hein? Além de ser diagnosticado com depressão e síndrome do pânico. Para gravar, hein? No pós-pandemia, depois do acidente da Marília, o Zé ficou muito mal. O maior problema de início, né? O maior problema do início foi o cigarro eletrônico, que começou a afetar o que ele mais amava, a voz. Ele não tinha voz, nem mais para falar. Ele chegou para fazer os shows, não tinha voz para cantar, e se anestesiava no álcool. Subia no palco bêbado, e ao mesmo tempo tratando a depressão com medicamentos. Não é o perigo, hein? Tive que fazer o ultimato. Ou você para de beber, ou a dupla acaba, relatou o Cristiano. Parabéns, meu Cristiano. Eu não conheço a dupla Zé Neto e Cristiano, que aliás é uma das boas duplas, né, dessa turma aí do sertanejo universitário. Mas a postura do Cristiano aqui, sensacional, porque a dupla voltou, né,
E diante da gravidade aí do cenário, Cristiano convocou uma reunião para definir os rumos da parceria. E a decisão foi por uma pausa na carreira para que o Zé Neto, pudesse focar no tratamento. Ele disse o seguinte: não podia mais continuar como estava, não queria ser o responsável pela morte dele. Desabafa aqui o Cristiano. A dupla permaneceu afastada dos palcos e dos estúdios por 3 meses, entre outubro e dezembro de 2024. Durante esse período, Cristiano e Zé Neto chegaram a passar cerca de 2 meses sem se encontrar pessoalmente. Isso foi muito bom, hein? No começo, as pessoas não tinham esperança de que o Zé se recuperasse e de que a gente voltaria a ativar como antes, né? Voltamos, mas com meio pé no acelerador. Não precisamos mais daquela loucura, aquela ganância, diz Cristiano. Bom, a entrevista está disponível aí no podcast do meu amigo André Piunti, um dos maiores pesquisadores desse país, jovem ainda, mas fazendo um trabalho excepcional. Música, informação, prestação de serviços. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para vocês. Neste momento, uma grande audiência aqui. E eu fico muito feliz por isso. Sempre na humildade. Muito obrigado a você que está nos ouvindo agora no TikTok. Nós voltaremos com força total, diária, a partir do ano que vem. Quer dizer, daqui a algumas semanas, né? Então a gente vai ter uma companhia. Vocês pediram, na verdade. Eu fico super feliz, sem frescura nenhuma, até emocionado, porque depois de tanto tempo no rádio, a gente transforma o rádio dentro da rede. Exatamente isso. Talvez eu seja com muita... Pessoal, estou falando sem frescura nenhuma, né? Já falaram isso. E é uma verdade. Eu sou o único radialista que deixou o rádio, mas transformei a rede no rádio. E muita gente está fazendo isso. Pode copiar, é muito bom. O rádio vivo, o rádio está aí, não é? Aquela transformação do rádio AM para outro FM, não é? Não vou nem criticar aqui. E o FM tradicional, o rádio, na verdade, jamais morrerá. Como dizia, ou diria, né? O saudoso prefeito de Saramambaia, Saramandaia. Lembram dessa série? O prefeito Odorico Paraguaçu, personagem belíssimo do saudoso Paulo Gracindo. Ele dizia sempre essa palavra. Ele dizia várias palavras que ficou ao longo das décadas. Ele falava que imorrível, né? Imorrível. Então, eu vou compartilhar essa frase, aliás, essa palavra, e vou completar uma frase. O rádio é imorrível. E quem, né, os orelhudos que diziam, olha, o rádio vai morrer, o rádio morreu, qualquer situação, né? Primeiro que eu acho um absurdo, né? Essas pessoas sem base nenhuma, aliás, até curiosos, ou até profissionais mesmo do rádio. Ah, o rádio vai morrer. Cadê você que falava isso? Morreu. Não o rádio. Grande parte dessas pessoas, inclusive profissionais de rádio, estava torcendo para que o rádio morresse. Tem coisas que não morrem. E um deles é imorrível, é o rádio. E aí, para completar aqui, hashtag do rádio para a rede, que é o nosso projeto. Rádio Estação Imprensa, canal YouTube Estação Imprensa, é tudo rádio. E você está me ouvindo agora onde? Também com retransmissão, sabia disso? Tem muitos colegas aí, radiodifusores, ao longo do Brasil, não tem nem controle sobre isso, estão neste momento retransmitindo ao vivo, estamos ao vivo, no TikTok e depois armazenado nas principais plataformas, inclusive na nossa casa, canal YouTube Estação Imprensa, Rádio Estação Imprensa. Muito obrigado, Instagram, muito obrigado, TikTok. Você que está no TikTok, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Bom, do Instagram, TikTok, todo mundo ligado, legal. Alô, Antônio Ferreira, muito obrigado. A Vera Lúcia Araújo, corretora, também ligada aqui. Lica Beth, muito obrigado. Quem mais aqui? A Sandra Souza.
a Marta da Paz, a Sandra Souza. Não, Naim a gente toca lá sim, no YouTube, aqui não pode, né? No YouTube a gente toca o Naim, grande amigo meu, saudoso, grande Naim, hein? Naim que infelizmente faleceu cedo. Boa lembrança, viu, Sandra? Antônio Ferreira já mandou alô para você, não é verdade? Quem mais aqui? Alemã 025, Júlio Pires, grande amigo lá do Vale do Paraíba. Grande abraço, meu amigo Júlio Pires, saudade, hein? O Alencar Queiroz também na sintonia, tudo bem, Alencar? Perseguini também na audiência. Benê Pontes, Douglas Silva, muito obrigado também. Quem mais aqui? Paulo Matos, muito obrigado. Vou passar aqui uma informação. Jasmine está por aqui também. O Douglas já mandou um abraço, mas não tem problema. Stephanie Liga, muito obrigado. Pessoal lá da faculdade, universidade, Polo Jacareí, AIMB, né? AIMB Morumbi, que tem o pessoal lá nos ouvindo, hein? Em Jacareí, tá tudo em férias coletivas, né? A partir de hoje ou não? Alô, alô, pessoal do AIMB Morumbi, universidade, um grande abraço aí do Polo Jacareí, muito obrigado pela audiência também, viu? Parceria legal. Alô, Vânia Manetti, muito obrigado também pela audiência. Cecília Pinto, foi a primeira que entrou hoje aqui, hein? Música, informação, prestação de serviços, é muito importante. Maria Lima, meu amigo comunicador de rádio também lá em Mogi das Cruzes, mestre de cerimônias, Doni Bittencourt, esse grande comunicador de rádio, hein? Uma coisa importante é que a gente sempre agradeça a Deus pela oportunidade da vida, não é? A gente agradecer é muito importante. O lado espiritual, tem gente que não está nem aí, não é? Mas se você não tiver, não é religião, né, pessoal? Não é religião. É você ter a consciência, você ter a consciência de que nós não somos nada, eu e você, literalmente não somos nada sem a presença de Deus nos nossos caminhos. Eu quero neste momento, nessa mensagem deste programa de hoje, dia 23, pedir para você que é motorista, homens e mulheres, motorista particular, de aplicativo, motorista de ônibus, meus amigos caminhoneiros, você que está, presta atenção, você que está com a arma na mão, ela pode ser transportar a felicidade, que é você que está viajando com a família. Então, eu acho que aqui ninguém é criança, não é? Meu amigo, não abuse do álcool e jamais beba dirigindo essa arma, que se transforma numa arma. Você pode morrer e matar toda a sua família. Infelizmente, no final do programa eu tenho que falar isso. Será que você quer ser mais uma vítima de notícia? Só que você não vai ouvir, porque você estará morto. Eu tenho que falar isso. Você é responsável pelas pessoas que você está levando para o sítio, fazenda, visitar parentes. Agora, todo mundo alegre e feliz, vou tomar só uma cachaçinha para ficar mais alegre. Ou então, o perigo também no celular. Põe esse celular na gaveta. Você está me ouvindo? Fone de ouvido, continue ouvindo, mas presta atenção no trânsito. Todo mundo rindo, chegando ao destino, e tomara que chegue, todo mundo sã. E que volte também. Não sei quanto tempo você vai ficar lá, seja lá onde. Mais importante, distribua sorrisos, abraços, beijos. Renove a esperança de um novo ano. Eu quero o ano que vem que você me ouça aqui. Eu não quero, de repente, anunciar que você ou alguém da sua família são vítimas de mais uma tragédia, por total irresponsabilidade sua.
não beba, não se distraia no volante, põe o celular na gaveta. É absurdo, a gente tem que passar isso como utilidade pública, não tem problema nenhum em prestação de serviços. Eu repeti aqui no início do programa, 2 barbudos brincando no trânsito, e são 2 idiotas. Eu não quero saber quem tem razão. Você está sujeito a fechar alguém sem querer, não é? Dar uma barroada, tudo isso na conversa. Tem que pagar o prejuízo, pague. E outra coisa, né? Celebridades, famosos, dando maus exemplos, cachaceiros, drogados, fazendo shows e todo mundo aplaudindo. Vamos mudar esse quadro, não é? Vamos agradecer a Deus pela vida. Estamos chegando aí, prestes ao Natal. Ô Sandra, obrigado, viu, querido? Para você e para sua família também. Feliz Natal. Eu imagino que a Sandra aqui seja muito fã do meu amigo. Conheci ele há muito tempo, viu, Sandra? O Naim, que fez muito sucesso. Foi campeão, né, daquele programa, daquele quadro do Silvio Santos. Qual é a música? O cara é inteligentíssimo. E algumas oportunidades que eu encontrei o Naim sempre alegre, feliz, me deu um abraço. Ele foi receber um troféu aí junto com a gente lá no Clube Juventus. Tenho muita saudade do Naim. O Naim é uma figura excepcional. Infelizmente, não está mais entre nós. Mas pensando bem, viu, Sandra? Ele e todos os nossos queridos que já se foram, pensando bem, eles estão nos ouvindo em outra dimensão. Eu acredito nisso. Vamos valorizar a vida sempre. Sempre. É desse jeito, neste momento. Anjos descem do céu. E ele está aí com a Sandra, está com a Dalva, que entrou agora aqui, e todos os amigos que eu citei agora. A Joana de Azevedo, melhor dizendo, mas todos que eu citei agora na tela aqui, neste momento, mesmo que você não acredite, e você, aliás, não precisa acreditar, porque é uma realidade. Todos nós temos um anjo da guarda. E se você nunca percebeu, eu vou dar um detalhe aqui. Um simples escorregão na vida, uma doença do seu filho, ou mesmo uma doença sua, que de repente você superou essa doença, não é? De repente, uma tragédia que poderia ocorrer, questão de segundos, e aí as pessoas falam, não foi sorte. Não foi sorte, não. Não foi sorte. Foi milagre. Milagre de Deus. Através do anjo da guarda que está ao seu lado, te protegendo. Para quem me conhece, ou para quem não me conhece, eu nunca falo de religião. Porque religião, não. O Pai é um só. É Deus. Então vamos, através dessas palavras, dessas mensagens, a gente criar juízo. Porque a gente falava o seguinte, criar juízo é criança. Não, mas tem muitos adultos que até as próprias crianças, os filhos, dão bons exemplos, não é? Então vamos prestar atenção nessas mensagens. A você que está me ouvindo pela primeira vez, um convite, hein? Você conhece o canal YouTube Estação Imprensa? No YouTube? Eu estou pedindo para você, para a gente crescer mais. Crescemos bastante neste ano de 2025, mas eu gostaria que você fosse até o canal YouTube Estação Imprensa e visse a quantidade de vídeos que nós temos lá, mais de 7.000 artistas cantando, programas antigos, reportagens nossas, entrevistas que nós fizemos aí com muita gente, todo tipo de empreendedores, profissionais. Vale a pena. E se você gostar, por favor, não se inscreva, não esqueça, se inscreva no canal YouTube Estação Imprensa. Eu estou pedindo porque é o seguinte, às vezes você vai lá e esquece, não é? Eu vi um vídeo lá do Ligeirinho do Rádio, lá na Rádio Estação Imprensa, no canal YouTube Estação Imprensa, que é a mesma coisa, e você esquece de se inscrever. Você não sabe a diferença quando você se inscreve.
Primeiro que você vai receber notificação toda vez que eu entrar no ar. E eu tenho certeza, pessoal, isso aqui é feito com carinho, com amor. Tudo que nós fazemos aqui, viu? Não é dinheiro não. É amor ao rádio, à rede, ao artístico, que sempre nós vivenciamos. Vamos lá? A vida é uma sucessão de dias e noites, alegrias e tristezas. Nas tristezas, não perca a esperança, porque para todos os problemas existe uma solução. Você já deve ter ouvido isso e achado que é uma frase de efeito. Não é. Abra seu coração à esperança e terá iniciado o caminho para resolver os problemas, todos eles. A esperança não é ainda a solução, mas é a luz que ilumina a estrada a percorrer. Deixe para trás tudo que não deu certo. Meu amigo, minha amiga, abra caminho para uma nova vida, cheia de sucesso e conquistas. Siga adiante. Tenha certeza, dias melhores virão. A vida é um caminho de sombras e luzes. O importante é saber vitalizar as sombras e aproveitar a luz. Muitas pessoas estão preocupadas em viver muitos e não em viver bem, quando na realidade não depende totalmente delas viver muito, mas sim viver bem. A vida também, a gente pode simbolizar aqui como um espelho. Ela só reflete para fora aquilo que já existe por dentro de nós. Precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos e pensamentos. Veja só em cada uma dessas coisas boas a razão de viver. O amanhecer de cada dia, cada flor que desabrocha, cada nascimento que acontece, cada sorriso que se abre, cada Natal que renasce, cada ano que se renova em outro ano. Todas essas coisas devem ser para você uma razão a mais para sentir a vida e agradecer, sempre agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. A vida é apenas uma passagem. Nós estamos aqui apenas em passagem, eu e você. A vida também é uma viagem. Depois de longa caminhada, precisamos de uma recalchutagem, de uma renovação, de novas fontes de vida. Nunca desista. Vou repetir, nunca desista. Busque novos rumos, novos valores, coragem. A vitória pertence aos que lutam. Um dia, a nossa vida vai passar diante dos nossos olhos, como um filme. Veja se vale a pena assistir. Eu tenho certeza que neste momento tem pessoas que estão me ouvindo, passando por um luto, está chorando, triste. Outras pessoas estão deprimidas por uma relação que justamente acabou agora, nessa antecedência do Natal. Uma relação de 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas ninguém se separa de uma hora para outra. Tem o desgaste normal, não é? Pessoas que estão aí chorando
estaria até o superintendente, o dono, no caso de hospitais privados. Nos serviços públicos, todos também, desde o presidente ao funcionário, que para mim é tudo igual, o mais simples das suas ocupações. Casa de saúde, UPA, AME, UBS, não importa a designação que a gente dá aqui. São as pessoas que vão lá carecendo de saúde. Então, você, atendente, procure fazer exatamente isso. Atenda bem as pessoas. Porque você também que trabalha em um hospital, em um UPA, em uma casa de saúde, você também amanhã vai precisar de saúde, não é? Você que está aí, sempre se achando diferente das outras pessoas, porque tem um carro melhor, porque a sua casa é própria, porque o seu apartamento tem uma varanda, porque a sua bicicleta é motorizada. Aí você se desfaz dessas coisas com tanta facilidade, porque tem dinheiro. Mas o mais importante, você se desfaz das pessoas que você acha que são mais baixas do que você. Analise, eu falei aqui sobre o espelho, né? Hoje é dia também de se olhar no espelho. Eu torço para que você seja feliz, em todos os sentidos. E a saúde começa a acontecer, porque sem saúde você não é nada. E a felicidade começa com fé. E tem muita gente aqui que está me ouvindo, a grande maioria, ela nem percebe, mas ela tem fé. Só o fato de você estar aqui parada, me ouvindo todos os dias, virou até mania. Porque no finalzinho das nossas lives, dos nossos programas de rádio, que aqui é um programa de rádio, é um programa de rádio na rede. Todos vocês estão ligados aqui porque a gente está falando de vida. Quando eu falo aqui, pessoal, eu me transformo. Eu tenho minha fé e eu transporto para vocês. Talvez você não saiba, mas eu tenho aqui na tela, todos os dias, eu coloco como fixo: que Deus proteja cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Então, se eu não citei o seu nome aqui, não importa. Essa bênção vai para você também. Tá bom, meu irmão? Porque você é meu irmão, você é minha irmã. Quem disse isso? Perante a Deus, todos nós somos irmãos. Não é mesmo Luciene Alcântara, que está nos ouvindo agora também aqui? A Mônica Aparecida da Silva, Adriana Oliveira, Gildete Oliveira também na sintonia, Kelaine Shustak também na sintonia, João Moda, grande amigo do rádio também, muito obrigado, hein, amigão, forte abraço. Adalva Dida, Sítio Floresta, Sítio Floresca, muito obrigado, viu, pessoal do Sítio Floresca aí, também nos ouvindo. Vamos, pessoal, espera isso aqui, né, o Alencarzinho Júnior, preparando na tela, para finalizar tudo o que você espera de bom, e vai acontecer agora, neste momento. Gratidão pela vida. Quantas e quantas pessoas neste momento gostaria de estar no seu lugar, e você reclamando da vida aí, não é verdade? Então vamos lá. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes
cair em tentação. Mas, Pai, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Mais uma vez, a cada um de vocês que me ouviram alguns minutos, meia hora, o programa inteiro, eu agradeço da mesma forma. Que Deus, e Ele está, através dos seus emissários, anjos da guarda, neste momento, protegendo você e a sua família. Uma excelente tarde de terça-feira, e nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, felicidades, e a felicidade começa com fé, mesmo que você ache que não tem. Segredos da vida. Tchau, pessoal, fique com Deus. E para finalizar, aqui pode, isso aqui vai ser mais ou menos, para quem gosta de música, né? A Sandra aqui, essa aqui nós podemos, viu, Sandra? Porque ela não tem direitos autorais, então a gente pode tocar ela. Que é um colega nosso do rádio, o sonoplasta que virou cantor. E foi feliz, né? E num acidente ele faleceu. O meu amigo Rufino, que gravou um compacto duplo, aquele disco com 4 músicas. Eu falei do outro dia 2 músicas, mas 2 do lado A e 2 do lado B. E essa música que nós vamos tocar agora, ele foi em 2 programas de televisão, na TV Tupi, Almoço com as Estrelas, do Ayrton Rodrigues e a Lolita Rodrigues, e no Clube do Bolinha, com o meu xará, saudoso também, Edson Bolinha Cury. Aproveito aqui e mando um grande abraço à sua filha, minha amiga pessoal, a Vitória Cury, que mandou uma caneca bacana mesmo, personalizada, né? Mandou a medalha do Bolinha também. E saudade do Bolinha. E ele foi lá, fez sucesso e fez muitos shows por todo o Brasil. Em uma dessas vindas, sofreu um acidente de carro e morreu. Me refiro a o Rufino Delfino. Ele foi durante muito tempo sonoplasta do grande comunicador, o maior animador do rádio brasileiro, Zé Bétio. E ele trabalhou na Rádio Record. Vamos ouvir juntos para um pouquinho de música, né? Que você, esse estilo de programa musical é no YouTube, mas repito, aqui, como eu já verifiquei, não tem direitos autorais, provavelmente não seremos censurados. Vamos lá? Dona do meu coração, para encerrar o programa do Ligeirinho, canta o saudoso Rufino Delfino, o sonoplasta do nosso querido e também saudoso Zé Bétio. Vamos lá? Era a menina que me roubou.
Sistema Stream Web de Radiodifusão. Esta é a sua rádio Estação Imprensa, operando suas instalações na cidade de São Paulo, capital, Brasil. Edson Xavier, ligeirinho no rádio, audiência e credibilidade desde 1986.